demorar mais, eu espero. Começou? Vamos lá. Gente, hoje eu trouxe dois textos aqui para a gente fazer essa comparação. Primeiro, um texto é muito antigo, há praticamente 4.000 anos atrás, foi escrito. E aí, está em Provérbios, aí eu vou ler para a gente. E o segundo texto está em Lucas. Então são duas correntes históricas diferentes, né? Uma é escrita há quase 2.000 anos antes de Cristo, e a outra escrita pelo próprio Jesus. Não, escrita por Lucas, mas enfim, pelo próprio Jesus. E aí eu vou ler o primeiro texto, que é o de Provérbios, capítulo 4, versículo 23 ao 27. Diz assim: tenha cuidado com o que você anda pensando, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos e pelas intenções do seu coração. Afaste da sua boca as palavras perversas e mentirosas. Olhe firme sempre para frente. Não abaixe a cabeça no que está diante de você. Pense bem no que você vai fazer, e os seus passos serão seguros. Evite o mal, caminhe sempre em frente e não se desvie nem um só passo do caminho certo. Esse é o texto de Provérbios. Foi escrito há mais de 2.000, 3.000 anos, enfim, antes de Cristo. E agora eu vou ler o texto de Lucas, capítulo 6, do versículo 43 ao 46. O próprio Jesus falando, essa narrativa de Jesus. Ele diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então, duas comparações de textos distintos praticamente, né? Um escrito há muito tempo, outro escrito pelo tempo de Jesus ali, ele vem falando. Aí o que eu acho massa, o que eu acho legal no Evangelho é isso, como foi dito aqui outras vezes. É que a palavra de Deus, por ser tão antiga, ao mesmo tempo ela é tão atual. Né? Ela traz pra gente essa lição hoje. Veja, a gente em 2012 estudando-a, né? A palavra de Deus novamente, ela servindo pra gente, nós gerações novas, pós-modernas, tecnologia espanchando aí conhecimento. Hoje você chega no Japão em menos de 2 segundos, dependendo da conexão da sua internet. E aí a gente percebe que um livro, cara, que foi escrito em tábuas, que foi escrito em pergaminhos, em pedaços de folhas. Os pergaminhos eram feitos de papiros, né? Eram plantas que existiam. E aí tem todo aquele processo de secar e escrever, enfim. E hoje ela está aqui com a gente. E é um texto bem prático, cara. Novamente, graças a Deus ele ter nos dado isso, mostrando a praticidade do Evangelho. E aí eu tentei fazer duas comparações, duas analogias referentes a esse texto, algumas analogias. E aí eu vou ler a comparação de Provérbios com o que Jesus fala. O que Salomão falou naquele tempo e com o que Jesus falou, para ver o que tem a ver com a gente de hoje. O primeiro versículo diz assim, Salomão falando: tenha cuidado com o que você anda pensando. Antes de ler, o interessante é o seguinte, que eu não vou precisar nem interpretar, cara. O próprio texto vai falar por si só. Percebam isso. Tenha cuidado com o que você anda pensando. Olha só, ou seja, se ligue nos seus pensamentos. Porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos e pelas intenções do seu coração. Isso é Salomão alertando. Ele para a gente se ligar no que a gente está pensando, se ligar quais são os nossos desejos dos nossos corações. Porque ele diz que a nossa vida é dirigida por isso, cara. Ou não é? A gente cria projetos, a gente cria metas para poder chegar nos nossos objetivos. Em todas as áreas das nossas vidas. Aí eu vou fazer a comparação agora com Jesus falando. Jesus diz assim: o homem bom
tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Veja só, o homem bom, ele retira as coisas boas que estão no tesouro do coração dele. O homem bom faz isso. E o homem mau tira as coisas ruins do mal que está em seu coração. Repetindo, o homem bom, ele consegue retirar as coisas boas do seu coração. E o homem mau, ele só consegue retirar as coisas más do seu coração. Aí Jesus explica, por que isso acontece? Jesus diz, porque a boca só fala do que o coração está cheio. Jesus explica porque o homem bom tira coisas boas do coração e porque o homem ruim só tira coisas ruins do coração. Isso é até óbvio, né? De um certo ponto de vista. Jesus explica porque a boca, ela só fala, ela só verbaliza do que o coração está cheio. E aí? O André, beleza, cara? Senta aí. E aí veja a comparação. Primeiro Salomão chega dizendo que, olha, tenha cuidado com os seus pensamentos. Salomão dizendo, né? Fazendo a comparação. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com o que você anda pensando por aí. Cuidado com as suas ideias. Porque a sua vida vai ser dirigida pelas suas ideias. O curso que a sua vida vai tomar vai ser de acordo com os pensamentos que você vai ter. É isso que Salomão explica. E aí, quase 3.000 anos depois, a gente vem dizer, olha, o homem bom, ele só tira coisa boa do coração dele. E o homem ruim só consegue tirar coisa ruim do coração dele. Por quê? Voltando para Salomão. Jesus tentando explicar, acredito que explicando, tentando não explicando isso de Salomão. Porque, olha, quais são os pensamentos e as intenções do teu coração? Dependendo das intenções, dos pensamentos que estão dentro do teu coração, é isso que vai sair da tua boca, cara. Não só da boca, da forma de verbalizar, mas nas tuas atitudes, na forma de tratar uma pessoa, tua esposa, teu irmão, teu brother, tua namorada, teu pai, tua mãe, as pessoas que estão ao teu redor. Isso vai surgir a partir dos teus pensamentos, das intenções do teu coração. Entendeu? É assim que funciona a coisa, a parada da nossa vida. Então, logicamente, que a gente entende que, olha, se eu busco pensamentos bons, intenções boas no meu coração, obviamente que isso que vão surgir no futuro. Isso é que vai ser meu espelho. Né? Vamos lá. A segunda comparação. Primeiro Salomão. Salomão diz assim, afaste da sua boca as palavras perversas e mentirosas. Isso Salomão dizendo 3.000 anos atrás, antes de Cristo. Imagina que a mentira e a perversidade já existia ali demasiado, né? Era uma coisa que hoje a gente vê essa violência todinha, mas naquele tempo existia também, não é? Só que de forma diferente. Naquele tempo era diferente, mas existia muita violência, existia muita mentira, muita perversidade. Salomão dizendo isso, afaste isso da sua boca. Tira essas palavras ruins. Em outras palavras, dizendo, olha, tem que colocar coisas boas, né? Se você afasta as ruins, então tem que colocar as coisas boas. Já que os seus pensamentos e o seu coração, tenha cuidado com essas intenções. Aí eu vou fazer essa comparação agora. Salomão diz, afasta da sua boca as palavras perversas e mentirosas. Aí Jesus, em Lucas, diz assim, nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Ele conclui, toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ele conclui dizendo o seguinte, eu vou tentar trazer para hoje aqui, porque essa linguagem está um pouco difícil. Eu vou dizer assim, Jesus diz, ninguém colhe jambo de um pé de manga, né? E ninguém colhe coco de um pé de peão. Isso é impossível, né? A comparação aqui. Salomão dizendo que, olha, afasta de ti essas palavras, enfim, essas perversidades que tu vive dizendo aí. Toma cuidado com os teus pensamentos. Toma cuidado com as intenções do teu coração. Aí Jesus lá na frente vai dizer, olha, nenhuma árvore ruim dá fruto bom e nenhuma árvore boa dá fruto ruim. E ele diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Quais são os frutos? Salomão diz que a gente tem que ter cuidado com o que a gente está pensando. E logo em seguida ele diz, ó, afasta da tua boca essas coisas ruins, as palavras mentirosas, as palavras perversas. Aí eu fico pensando, será que se eu continuar com esses vocabulários horríveis, com essas ideias escrotas que eu tinha do passado, ou que eu continuo tendo ainda,
Será que a galera que vai olhar para mim, rapaziada, que vai me enxergar como um fruto bom? Como uma árvore boa? Será que essas intenções, os pensamentos que eu tenho na minha mente, que eu boto para fora, será que a galera tá vendo ali dizendo, não, Douglas, os frutos que ele está produzindo é bom. Douglas é uma árvore boa, ele é frutífero, ele dá sombra para a galera. Ou será que, não, os frutos da minha árvore não estão prestando? Né? Essa comparação que tem entre Jesus e Salomão. São perguntas que são inevitáveis de se fazer. E aí, uma terceira corrente que tem desses dois textos que eu consigo tirar foi o seguinte. Salomão, ele diz assim, ele completa, né? Isso aqui foi legal para mim porque foi uma injeção de ânimo, sabe? Uma injeção de coragem. Até há dois sextas-feiras a gente falou sobre coragem e ser forte. E aí Salomão fala assim, olhe sempre firme para frente. Ou seja, olhe sempre para o seu objetivo, cara. Olhe sempre o que você está buscando. Não abaixe a cabeça para o que está diante de você. É isso que Salomão vem dizendo. Vem com injeção de ânimo, cara, isso. Você lê isso devagarinho, você percebe que é injeção de ânimo. Pense bem no que você vai fazer. E os seus passos serão seguros. Ou seja, você tendo cuidado com esses pensamentos, tendo cuidado com essas intenções do seu coração, fazendo com que essas palavras, essas perversidades de sua boca não cheguem mais, olhando sempre firme na frente, nunca baixando a cabeça para os atributos desse mundo, pensando bem no que você vai fazer, seus passos serão seguros. Ele conclui dizendo, evite o mal, caminhe sempre em frente e não se desvie um só passo do caminho certo. Salomão dizendo isso. Aí Jesus conclui, lá no finalzinho do texto, ele diz assim, é uma pergunta, na verdade, um questionamento para nós, né? E para todos aqueles que estão ouvindo agora no blog também. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Essa pergunta aqui, eu acho que ainda está gravada aqui no meu coração, a própria Bíblia, eu acho que foi gravada aqui assim, tá doendo pra caramba. Essa pergunta que Jesus fez a mim. Eu li esse texto ontem, cara. Estava preparando lá na loja, preparando essa reflexão pra gente. E essa pergunta aqui foi o que fizesse eu refletir sobre todo esse texto. Por que você, Douglas, me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Tipo, só lembra de mim na hora que precisa, né? Entendeu? Quando tá ferrado. Então, pô, isso pra mim foi uma punhalada, cara. Isso pra mim, uma boa punhalada, né? Porque isso tá fazendo com que eu repense, velho. Em altas questões, em várias situações da minha vida. E o texto que foi lido aqui, as duas comparações, que eu acho maravilhosa é isso, porque um texto antigo demais, que nem sonhava em ir para a Bíblia um dia, acredito, nas possibilidades humanas. Lógico que Deus já tem os planos dele, nos ensinando algo fortíssimo, velho. E se você pegar esse texto de Salomão e pegar esse texto de Lucas, meu irmão, é muito forte, cara. Quando você se derrama, diga a tua música aqui, o nome dela é Me Derramar, o nome da música. E ela fala sobre isso, sobre um chamar Deus na grande mesmo, e dizer, olha, Pai, estou cheio de coisa ruim no coração. Tira isso, quero mudar isso, quero parar com esse negócio. Isso não está dando mais certo. Obrigado por isso. Então, a música que a gente cantou fez isso. Ela fala sobre isso. Me derramar. Dizer que te amo, dizer que estou grato, dizer que estou aqui cansado, que não aguento mais. E esse texto faz com que a gente reflita sobre isso, velho. Como a Rafaela falou agora. Geralmente a gente só busca Deus quando a gente está na pior, velho. Quando tudo foge da nossa possibilidade, a gente vai lá, oh meu Senhor, oh meu Deus, oh meu Pai. Aí às vezes é preciso Deus dar uma chacoalhada na árvore, É. pra pessoa despertar, tá ligado? Jesus pede pra agora aí, si. dá um vento aí nessa água, ver se esse povo desperta. Acorda, meu filho. Acorde. É. Olha o que Salomão está te dizendo. Salomão é o rei da sabedoria, cara. Salomão foi um cara que mais experimentou todas as coisas ruins e boas desse mundo, velho. Então Salomão foi prostituto, foi rico, foi pobre, foi beberrão, cachaceiro. Experimentou tudo de bom e de ruim, pô. Então não é qualquer pessoa que está dizendo isso pra gente, não. E a segunda pessoa que está dizendo isso é muito maior que Salomão. Dizendo, meu irmão, quais são os teus frutos?
como é que está sendo reconhecido como árvore? Como é que a galera olha pra tu e que árvore ela está te enxergando, velho? Entendeu? Aí eu me lembro de Rubem Alves, né? Eu não queria ser reconhecido como uma maçã, não. Brincadeira. Mas enfim, qual é o fruto que você está tendo? Quais são os frutos? É isso, velho. Ter cuidado com os pensamentos, ter cuidado com as intenções, porque o próprio Jesus fala. A boca só fala, ou seja, você verbaliza, ou você só demonstra, ou você só pratica. Está dentro do seu coração, velho. Mas assim, tendo em vista lá, Romanos 3,23 fala que todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Eu quero pegar só a parte A desse versículo, que diz que todos pecaram. E o próprio Jesus, em uma das declarações dele, fala que também o pecado ele começa pelo pensamento. Então é entre total consonância com o que você está falando, com o que Salomão está falando e com o que Jesus está corroborando com a própria palavra dele. Mas não seria hipocrisia dizer que a gente vai alcançar um nível de maus pensamentos poucos, tendo em vista que todos os dias nós pecamos pelos nossos pensamentos? Teve um fato na nossa igreja que eu faço parte da igreja ortodoxa, né? Então, o que é a igreja ortodoxa? É uma igreja que conservou todos os dogmas com relação à liturgia da igreja, ou seja, a igreja evangélica, mas ela usa as vestes, a gente tem hóstia, a gente acredita nos sacramentos da igreja, enfim. E aí, nosso pastor, o pastor Waldemar, ele falou um relato bem legal que está de acordo com isso que você perguntou. Uma irmã começou a frequentar a igreja, uma mulher começou a frequentar a igreja e tal, e durante um bom tempo, o pastor observando essa mulher, percebeu que ela não ia tomar ceia, não ia tomar hóstia, né? Não ia participar do sacramento do pão e o vinho. E o pastor chamou essa mulher para conversar outro dia e tal. E aí questionou ela, por que ela não toma o vinho e o pão? E aí ela disse, olha pastor, porque eu fumo cigarro. E eu acho que isso para mim é pecado. E eu, por ser pecadora, não sou digna de tomar o vinho e o pão. Pelo fato de ser o sacramento, coisa sagrada, que a gente acredita que seja sagrado. E aí nosso pastor, sabiamente, chegou para ela e disse, olha, então eu também não vou tomar e ninguém mais vai tomar. Porque todos nós somos pecadores, somos falhos e erramos. E respondendo a tua pergunta, dessa forma, cara, sabemos que pensamentos nos acometem sempre, todos os dias, maus, pensamentos bons também. Só que no final aqui do texto, o próprio Salomão diz, ó, caminhe sempre em frente e não se desvie nem um passo do caminho certo. Que caminho certo aqui, acredita? É o caminho do Evangelho, é o caminho da Bíblia, é o caminho do que Jesus ensinou. E aí eu seguindo essa recomendação, o próprio Jesus disse também que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Então tentem, procurem, busquem, trabalhem para fazer o que eu digo. Isso não vai se tornar hipocrisia em vocês. Porque isso é um pensamento que vai ser moldado ao passo que você está me buscando. Mas a pessoa só faz isso dentro de uma igreja ou participando de algumas reuniões como um eco, alguma coisa desse tipo? Lógico que não. O Evangelho, o próprio Jesus é bem claro que onde um ou dois está reunido em seu nome, ele vai estar presente, cara. Então, ele não especificou que, olha, se um ou dois estiver reunido dentro de uma igreja, assim num grupo que seja denominado o Eco, ou o Arca, ou o Caminho, ou a Igreja Batista, se vocês estiverem reunidos debaixo desse negócio, eu vou estar aí. Não foi isso que ele disse. Disse, todo aquele invocar o meu nome e crer em mim, você está salvo, cara. Isso é o que disse, não, mas Jesus está dizendo isso. Lógico, eu gosto muito da minha igreja, amo minha igreja, acredito que a igreja, ela deveria, pelo menos, que algumas elas não são mais, mas deveriam ser um local para os irmãos se fortalecerem uns com os outros. Porque, por exemplo, você chega na igreja, você passa uma semana atribulada, cheio de coisa ruim, enfim, e está ali um pastor, um padre, um bispo, trazendo um sermão, a palavra de Deus,
E aí tem ideias suas que por algum motivo estavam reprimidas dentro de você, e o pastor fala aquela ideia, e você se identifica com a ideia do cara. E se fortalece com isso. Ou então você encontra um irmão lá que passou também uma semana atribulada com você, só que teve um sobressalto e conseguiu sair de uma certa forma e diz, irmão, eu consegui assim, talvez isso aconteça com você, tente. E aí já é uma injeção de ânimo e tal. Então, acredito que a igreja foi instituída assim por Deus, creio sim, muito, que a gente tem relatos no próprio livro de Atos, que os irmãos se encontravam, e era uma igreja reunida, e tinha presbíteros, e tinha pessoas que eram responsáveis pela organização, pelo louvor, por arrecadar alimentos. Então isso é uma igreja, que é uma organização, né? O próprio Paulo, teve uma hora que ele deixou de viajar para poder ir para Jerusalém, arrecadar os mantimentos para poder dar de oferta às pessoas da igreja, enfim. Era uma organização. E era ótima organização. É ótima organização. Então eu acredito que a gente tem que olhar para a igreja dessa forma, cara. Sabe? Infelizmente, eu conheço N pessoas, inclusive as pessoas aqui que estão no eco, algumas, não foram para a igreja por causa desse impasse. Enfim, muitas questões que se a gente for comentar aqui, daria outro eco. Então é correto dizer que eu posso sim seguir a Jesus, eu posso sim ter as ideias de Cristo, declarar que Ele é meu Senhor, eu ter a esperança de ir para o céu, mesmo não estando numa igreja. É isso que você quis dizer? Sim, mas tem um porém. Ninguém vive sozinho. Entende? Então, 2, 4, 6, 7 pessoas aqui reunidas hoje, não é? Então, acredito que com certeza alguém vai ser fortalecido daqui, inclusive eu. Sim, é possível, mas só que o próprio Jesus fala, olha, quando um estiver fraco, o outro levanta, velho. O outro reanima, sabe, Beto? Outro vai lá, sabe, mano, vamos lá, cara, não, meu irmão, pode ser assim não, velho, tô aqui com você, velho. Então, para que serve uma igreja? Para que serve um grupo? Para que serve uma comunidade? Para mover uma ideia, né? Exatamente, cara. Para dar força, para dar ânimo, para caminhar junto, sozinho ninguém consegue viver. Então é possível sim você viver sozinho. Mas, cara, vai ser complicado, porque você precisa de outras pessoas. O Deus não criou uma só pessoa. Ele criou um conjunto de pessoas. Então, é necessário que a gente esteja junto um do outro, partilhando de mesmas ideias, e partilhando de mesmas forças, de mesmas fraquezas, de mesmas franquezas. Porque algo necessário da igreja, e a igreja eu trago como reunião de pessoas, não como um templo, apenas. É necessário que seja franco um com o outro, seja verdadeiro um com o outro. Porque o lugar onde não há verdade, ele não tem base, ele não se baseia. Né? E aí eu queria finalizar hoje, novamente, uma pergunta que Jesus nos fez. Primeiro ele fez a mim, ontem. E aí, novamente, eu queria fazer essa pergunta para a rapaziada do blog que está assistindo, para a gente. A pergunta é o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor, não fazem o que eu digo? Confesso que está doendo no meu coração, mas é uma dor que acredito que vai ser bom. Eu me lembrei agora, só para finalizar, geralmente quando era molequinho, o cara traquino, né? E aí, andando de bicicleta, andando de skate, e aí levava muito baque, muita queda, aí ficava com aquelas feridas e tal. E minha mãe tinha um remédio chamado Barbatenon. Já ouviu falar? É feito de caju roxo, várias ervas medicinais. Enfim, meu irmão, aquele remédio ardia tanto. Você tem que colocar, minha mãe já colocava dentro do ventilador perto, porque ninguém aguentava, pior do que metiolato das antigas, né? Metiolato era o carro da criança, né? Então esse Barbatenon era o seguinte, velho, você colocava na ferida, meu irmão, você tem que estar com o ventilador, velho, porque você ia gritar de dor. Só que impressionante é que no outro dia já tava a casca, cara. Sabe? Aquela casca, praticamente sarado, pô. Aí, fazendo essa comparação, na maioria das vezes que eu falei que essa pergunta de Jesus está doendo em mim, é como se fosse esse Barbatenon, né? Minha ferida está aberta, Jesus vem e passa o remédio dele, vai doer, brother. Vai arder algumas vezes, mas no outro dia a cura vem. Então, às vezes é necessário Jesus curar a gente sem anestesia. A gente vai sentir a dor, mas vai entender que no outro dia a gente vai perceber a casquinha, a coisinha se regenerando, as células chegando ao local, sabe? A maioria das vezes é preciso Jesus fazer isso. Então, está doendo em mim não é porque é forte
por ser forte, não está doendo porque alguma coisa está aberta em mim. Alguma ferida em mim está aberta. É por isso que está doendo, velho. Por isso que está doendo. E aí, essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje, a rapaziada do blog, toda sexta-feira, mais uma vez, aqui na minha casa, uma favelinha que tem aqui, Cajueiro Seco, Jabotão, Pernambuco. E valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus.